Existem exatamente 7 anos entre hoje e o fim do mundo como você conhece. Não estou falando figurativamente, estou falando literalmente. A Bíblia descreve com precisão cirúrgica uma linha do tempo de 7 anos, que começa com um tratado de paz e termina com a volta física de Jesus Cristo à Terra. E nos próximos minutos eu vou te mostrar não apenas o que acontece em cada fase desses 7 anos, mas vou te revelar sinais específicos de que estamos no limiar, na beira, a segundos de distância do início dessa contagem regressiva final. E quando você entender a cronologia completa, quando você perceber onde cada profecia se encaixa, quando você visualizar o quadro completo de como tudo acontece, você vai olhar para as notícias de hoje com olhos completamente diferentes. Porque os eventos não são aleatórios. São cumprimento profético em sequência exata. Fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente onde você está nessa linha do tempo. E vou te revelar o evento específico que marca o início oficial dos 7 anos finais. Um evento que pode acontecer literalmente a qualquer momento. E quando acontecer, não haverá mais dúvidas. O relógio final terá começado. E cada segundo que passa nos aproxima do clímax mais importante da história humana. Daniel 9, versículo 27. Esta é a profecia fundamental, a chave que desbloqueia toda a cronologia escatológica. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana. No hebraico profético, uma semana de anos, 7 anos. O anticristo vai fazer um acordo, uma aliança com muitos, e especificamente com Israel. E esse tratado dura 7 anos. Mas aqui está o detalhe crucial. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois, ele quebra o tratado. Profana o templo, se revela como o verdadeiro inimigo. Então temos 2 períodos distintos. Primeira metade, 3 anos e meio. Segunda metade, 3 anos e meio. E a Bíblia usa termos específicos para esses períodos. 42 meses, 1260 dias. Tempos e metade um tempo. Todas as formas diferentes de descrever 3 anos e meio. E quando você entende esses períodos, quando você vê como as profecias se distribuem ao longo dessa linha do tempo, tudo se encaixa perfeitamente. Agora vamos construir a cronologia completa, começando pelo evento que inicia tudo: o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Em um momento, em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem instantaneamente da terra. E o mundo entra em caos absoluto. Aviões caem porque pilotos desapareceram. Carros batem porque motoristas sumiram. Bebês desaparecem dos berços. Crianças somem das escolas. Famílias são devastadas. E ninguém tem explicação. A mídia tenta racionalizar. Cientistas especulam. Governos mentem. E no meio desse caos surge um homem com respostas. Com carisma, com poder, e ele traz ordem do caos. Ele oferece paz no meio da confusão, e o mundo desesperado o aceita como Salvador. Esse é o Anticristo. E provavelmente dentro de meses após o arrebatamento, ele negocia o tratado. Daniel 9:27, o acordo de 7 anos com Israel. E quando esse tratado é assinado, quando a tinta seca no papel, quando as nações ratificam, naquele exato momento começam os 7 anos e finais. A grande tribulação oficialmente inicia. O relógio profético de 70 semanas de Daniel retoma depois de uma pausa de quase 2000 anos. E a contagem regressiva para Armagedon começa. Primeira fase, os primeiros 3 anos e meio. Apocalipse 6. Os selos começam a ser abertos.
Primeiro selo, cavaleiro branco. O anticristo surge conquistando, não com guerra inicialmente, mas com diplomacia, com promessas, com paz falsa. Segundo selo, cavaleiro vermelho. A paz é tirada da terra. Guerras começam, conflitos regionais explodem. Terceiro selo, cavaleiro preto. Fome econômica, inflação massiva, um denário por uma medida de trigo, um dia de salário por comida para um dia, escassez global. Quarto selo, cavaleiro amarelo. Morte, um quarto da humanidade morta. 2 bilhões de pessoas, por guerras, fome, pestilências e animais selvagens. Quinto selo, mártires debaixo do altar. Perseguição intensa. Cristãos que ficaram no arrebatamento, que se converteram depois, agora sendo mortos por recusarem adorar a besta. Sexto selo, catástrofes cósmicas, terremoto massivo, sol escurecido, lua vermelha como sangue, estrelas caindo, céu se recolhendo como pergaminho, terror global. E durante essa primeira metade, 2 testemunhas em Jerusalém. Apocalipse 11. 2 profetas com poder sobrenatural. Eles profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova, poder de transformar águas em sangue, poder de ferir a terra com pragas, e ninguém pode matá-los. Qualquer um que tenta é consumido por fogo que sai de suas bocas. E também, durante essa primeira metade, 144 mil judeus são selados. Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo de Israel, selados por Deus, protegidos sobrenaturalmente. E eles se tornam evangelistas, pregando o evangelho do reino. E Apocalipse 7, versículo 9, diz que uma multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas serão salvos através desse testemunho. Conversões massivas durante a tribulação. Pessoas finalmente abrindo os olhos, finalmente se arrependendo, mas a um custo terrível. Maioria será martirizada. Então chegamos ao ponto médio, 3 anos e meio após o tratado. Daniel 9:27. O anticristo faz cessar o sacrifício. Ele entra no templo reconstruído em Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Ele se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A abominação desoladora. Mateus 24:15. O sacrilégio definitivo. E nesse momento a máscara cai. O anticristo se revela. Não é o Salvador, é o destruidor. Não é o Messias, é a besta. E as 2 testemunhas que profetizavam em Jerusalém, Apocalipse 11, versículo 7. A besta que sobe do abismo fará guerra contra elas e as vencerá e as matará. 1260 dias de ministério terminam. Eles são mortos. Corpos ficam nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. O mundo inteiro vê através de transmissão global. E as pessoas celebram, fazem festa, trocam presentes. Porque os 2 profetas que atormentavam os habitantes da terra finalmente morreram. Mas depois de 3 dias e meio, Apocalipse 11, versículo 11. O espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. Terror caiu sobre os que os viram. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo: e subiram ao céu na nuvem à vista dos seus inimigos. Ressurreição ao vivo, transmitida globalmente, e na mesma hora, grande terremoto. 7ª parte de Jerusalém cai, 7.000 homens mortos. E os sobreviventes aterrorizados deram glória ao Deus do céu. E então começa a segunda metade, os últimos 3 anos e meio. Apocalipse 12, versículos 6 e 14. A mulher que representa Israel foge para o deserto, onde tem lugar preparado por Deus, para ser sustentada por 1260 dias. Um remanescente judeu escapa.
Jesus alertou em Mateus 24:16: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Muitos acreditam que fogem para Petra, na Jordânia, um lugar no deserto protegido por montanhas, e lá Deus os sustenta sobrenaturalmente, enquanto o anticristo tenta destruir todo judeu na terra. E se você quer entender cada detalhe dessa cronologia, cada profecia conectada, cada evento em sequência com profundidade teológica e precisão bíblica, então clica agora no primeiro comentário fixado e conhece o curso Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação. Porque esse conhecimento não é luxo, é necessidade, é urgência, é preparação essencial para os dias que estamos vivendo. Segunda metade continua. Apocalipse 13. A marca da besta se torna obrigatória. 666. Mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. Sistema econômico global totalmente controlado. E a escolha é clara: aceitar a marca e ter acesso, mas perder tua alma eternamente. Ou recusar a marca e ser caçado, perseguido, morto, mas preservar tua alma. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Não há arrependimento depois. Marca é final. E as trombetas continuam. Sétimo selo abre as 7 trombetas. Primeira trombeta, saraiva e fogo misturados com sangue. Terça parte das árvores queimadas, toda a erva verde queimada. Segunda trombeta, algo como grande monte ardendo em fogo lançado no mar. Terça parte do mar vira sangue. Terça parte das criaturas marinhas morrem. Terça parte dos navios destruídos. Terceira trombeta, grande estrela caindo do céu, ardendo como tocha. Terça parte dos rios e fontes das águas se tornam amargos. Muitos homens morrem. Quarta trombeta, terça parte do sol, lua e estrelas feridos. Terça parte do dia escurece. Quinta trombeta, estrela caída do céu, recebe chave do poço do abismo. Gafanhotos demoníacos liberados atormentam a humanidade por 5 meses. Homens buscam morte, mas não acham. Sexta trombeta, 4 anjos presos no Eufrates são soltos, exército de 200 milhões. Terça parte dos homens mortos, mais 2 bilhões de pessoas. E então chegamos aos últimos momentos. Apocalipse 16. As 7 taças da ira de Deus, juízos finais, concentrados, rápidos, devastadores. Primeira taça, chagas malignas nos que têm marca da besta. Segunda taça, mar vira sangue de morto. Tudo que há no mar morre. Terceira taça, rios e fontes viram sangue. Quarta taça, sol queima homens com fogo. Quinta taça, trevas sobre o trono da besta. Sexta taça, Eufrates seca, preparando caminho para reis do Oriente. Demônios saem convocando reis para a batalha final. E todos os exércitos do mundo convergem para um lugar. Apocalipse 16, versículo 16. Armagedom, Vale de Megido em Israel. 200 milhões de soldados, todas as nações da terra, unidos sob comando do anticristo, e eles não estão lá para lutar entre si. Apocalipse, versículo 19. Eles se reúnem para fazer guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Eles vão lutar contra Jesus, porque nesse momento acontece o que toda a história estava aguardando. Apocalipse 19, versículo 11. O céu se abre e aparece um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Está vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Jesus volta
Segunda vinda, fisicamente, visivelmente, com todos os anjos. E Apocalipse 19, versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele não vem negociar, não vem dialogar, vem julgar, vem destruir, vem estabelecer seu reino pela força. E a batalha, Apocalipse 19, versículo 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava assentado sobre o cavalo. Não há batalha, é execução. 200 milhões de soldados mortos instantaneamente pela palavra de Cristo, e seus corpos cobrem o vale por quilômetros. Tanto sangue que Apocalipse 14, versículo 20, diz que alcança até os freios dos cavalos por 1.600 estádios, 300 quilômetros de sangue. E então, Apocalipse 20, Satanás é preso por 1000 anos, lançado no abismo, selado. E Cristo estabelece seu reino milenar, 1000 anos de paz, 1000 anos de justiça, com Jesus reinando fisicamente em Jerusalém. Os mártires da tribulação ressuscitam, os santos do Antigo Testamento ressuscitam, e juntos com os arrebatados governam com Cristo por 1000 anos. Essa é a cronologia completa, do arrebatamento ao milênio. 7 anos de tribulação divididos em 2 metades de 3 anos e meio cada. Primeira metade começa com paz falsa e termina com abominação. Segunda metade é terror absoluto, culminando em Armagedon. E então Cristo retorna, derrota o anticristo, prende Satanás e estabelece seu reino. E aqui está o que vai fazer teu coração acelerar. Nós estamos no limite. Todos os sinais apontam para a iminência do arrebatamento. Israel restaurado, tecnologia para a marca da besta existindo, alianças globais se formando, apostasia nas igrejas, terremotos aumentando, guerras de guerras, fomes, pestilências, amor esfriando, evangelho pregado em todo o mundo através da internet. Tudo que Jesus disse que aconteceria antes do fim está acontecendo agora. E quando o arrebatamento ocorrer, quando a igreja for tirada, essa cronologia de 7 anos começará imediatamente. O tratado será assinado provavelmente dentro de meses, e então cada evento que descrevi acontecerá em sequência exata. Não são suposições, são profecias declaradas, estabelecidas, inevitáveis. A única questão é quando, e todos os sinais dizem muito em breve. Então, onde você está nessa linha do tempo? Você está antes do arrebatamento, na janela final, antes da remoção da igreja, e você tem uma escolha: aceitar Jesus agora e ser arrebatado, ou rejeitar e enfrentar os 7 anos mais terríveis que a humanidade já experimentou. Porque não há meio termo. Não há zona neutra. Ou você em Cristo e será tirado, ou você está fora de Cristo e ficará. E se ficar, você enfrentará tudo o que descrevi. Os selos, as trombetas, as taças, a marca da besta, a perseguição, o anticristo e suas chances de sobrevivência são quase zero. Apocalipse 6, versículo 17. Veio o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A resposta implícita é quase ninguém. Bilhões morrerão, e os que sobreviverem desejarão estar mortos. Então não adia, não espera, não arrisca. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessa, crê, entrega. Agora, hoje, antes que seja tarde demais, antes que o arrebatamento aconteça, antes que a porta se feche. Porque quando os 7 anos começarem, quando o tratado for assinado, quando o anticristo se revelar, você vai se lembrar deste vídeo, vai se lembrar que alguém te avisou,
que alguém te mostrou a cronologia, que alguém te deu a chance de escolher. E se você quer mergulhar ainda mais profundo, se você quer estudar cada profecia com detalhes, se você quer entender não apenas a sequência, mas o significado teológico, as conexões entre Antigo e Novo Testamento, as diferentes interpretações escatológicas, então clica no primeiro comentário fixado agora e conhece o curso de Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação. Porque esse conhecimento pode salvar não apenas tua vida, mas tua alma, eternamente. Os 7 anos finais não são mistério. Estão mapeados, cronometrados, descritos com precisão na palavra de Deus, do tratado da abominação ao Armagedon, do Armagedon ao milênio, cada evento, cada juízo, cada sequência. E estamos na véspera, no limite, a segundos de distância do início dessa contagem regressiva. E quando começar, cada minuto, cada hora, cada dia desses 7 anos se desenrolará exatamente como profetizado, sem desvios, sem mudanças, sem escapatória. A linha do tempo está diante de você. A cronologia está clara e você está aqui, agora, antes do arrebatamento, na última chance, no momento final de decisão. E o que você faz com essa informação determina onde você estará quando os 7 anos começarem, no céu com Cristo ou na terra sob a besta. A escolha é tua, o tempo é agora e a eternidade está em jogo. Não desperdiça essa chance, não ignora esse aviso, porque os 7 anos finais estão chegando e você precisa estar pronto para partir, não para ficar.